Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de falar uma palavrinha que se encontra no livro de Mateus 8, versículo de número 28, que fala sobre os endemoniados gadarenos. E tendo chegado a outra margem, a província dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, e chegando à cidade divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que retirasse do seu território. Aleluias. Irmãos, esta palavra, ela é contada no livro de Marcos e Lucas também. Marcos 5 e Lucas 8. Mas ela é contada a mesma história, mas com uma diferença. Nesses dois versículos, Marcos e Lucas, se fala somente de um homem. Talvez porque eles pegaram o mais marcante, o mais trabalhoso deles. Irmãos, Gadara, cidade dos gadarenos, significa Gader em hebraico, que quer dizer barreira ou fronteira. Cidade onde existiam, irmãos, muitos túmulos antigos com sarcófagos fechados por portas de pedra talhada, muito usadas também como depósito de grãos ou residências pelos moradores. Esses homens, irmãos, viviam sempre atormentados, assustavam demais os moradores, viviam gritando, pulando, xingando, falando palavrões, línguas de cobras, tiravam o sossego de todo o povo, gargalhavam à noite, dando risadas altas, ruivava como lobos. Esses gritos podiam se ouvir, irmãos, a longa distância. Sujos, maltrapilhos, fedorentos. Dividiam os territórios, irmãos, com os porcos. Era, por exemplo, o ex-filho pródigo, que desejava comer as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Lucas 15:16. Ninguém podia se aproximar deles, eram verdadeiros loucos. Mas apesar do estado em que viviam esses homens, eles tinham família que viviam longe deles e choravam muito por eles. Eram muito questionados pelos vizinhos e pessoas da cidade. Homens sem nome, sem casa, sem família, sem lar, exposto ao tempo e sombras da noite. Eram simplesmente, irmãos, a cara da cidade. Havia naquele lugar vários comerciantes de porcos, o que não fazia jus aos judeus, pois os judeus tinham suas próprias leis. Está lá em Levíticos 11, 7 e 8. Animais que não devem comer. O porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói. Estes são imundo da sua carne, não comereis. Mas a economia daquela cidade vivia de suas vendas, e eles viviam mais para o dinheiro do que para agradar a Deus. E hoje não é assim, não é diferente. Muitas pessoas hoje vivem mais para o dinheiro do que agradar a Deus. Eles acham que o dinheiro compra tudo, que o dinheiro vale tudo, que o dinheiro vai levar eles ao céu. Não mudou. São pessoas que ainda não mudou, não foi convertido, não mudou o seu caráter. Um povo idólatra era esse povo naquele tempo. Idólatra, feiticeiros, usavam alguns porcos para rituais satânicos. Havia naquela cidade, irmãos, macabra, todo o paganismo, toda a sorte de impurezas. Foi quando Jesus chega. E quando Jesus chega, estava chegando, uma manada de porcos pastava no monte. Provavelmente 2.000 porcos. E Jesus vê e olha para aqueles dois homens. E quando Jesus olha, os seus olhos realmente, irmãos, fazem uma grande mudança, uma grande diferença. A luz não combina com as trevas. Não pode sair água doce e salgada do mesmo rio. O seu olhar é fatal. Os demônios começam a se agitar naqueles homens
e Jesus os vê e pergunta: qual é o teu nome? E lhe respondem: meu nome é Legião, porque somos muitos. Os demônios fizeram uma comparação com os soldados romanos, legião de 8.000 homens. Era uma quantia, uma quantidade assustadora para possuir nos corpos desses homens. Como seria a vida desses homens antes dessas possessões? Qual o ofício dessas pessoas? Como chegaram a tantos demônios? Em que estado agora estavam? Quantas pessoas hoje ainda estão com esses demônios, internados em hospitais, sanatórios, cadeias, mendigos, bandidos? Vivem como aqueles homens. Alguns ainda se dizem pessoas normais, mas eles viram a glória do Senhor sobre Jesus e clamavam com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te por Deus que não nos atormentes. E rogavam muito que não os enviasse daquela cidade. Apocalipse 20, versículo 3 nos diz que o Espírito Santo nos revela que o destino de Satanás é o abismo. Esta legião não queria deixar esses homens, nem a cidade, porque sabiam que Jesus mandaria eles de volta para o abismo e estariam para sempre presos. Somente Jesus tinha o poder sobre os demônios, e a este nome se dobrarão os joelhos do que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2:10. Quer dizer, irmãos, que quem encontra Jesus vê milagres, recebe bênção. Esses demônios reconheceram a força de Jesus e pediram permissão para entrarem naqueles porcos, e Jesus os atendeu. Imagina aqueles porcos gritando desfiladeiro abaixo, até chegarem perto do mar e se jogarem cerca de 2.000. Dinheiro um tanto bastante para aqueles comerciantes que eram os donos desses porcos, que ficaram muito bravos pelas suas perdas. E aqueles homens que haviam sido libertados não valiam nada? Quanto valiam para aqueles homens a sua libertação? Que preço eles teriam que pagar? Mas Jesus olha e vê aqueles homens libertos, vê aqueles homens livres. Jesus é assim, o seu olhar é fatal. Eles, completamente curados, rogavam a Jesus que saísse daquele lugar, para que aqueles homens não o fizessem mal. Onde havia o pecado, irmãos, superabundou a graça. Romanos 5:20. Deixe Jesus cuidar de você, envolva com as coisas de Deus, pois Deus é muito maior do que nós imaginamos. Aleluia.